Eu não sei o que é que aconteceu, mas como é que de repente, fim de semana sim, fim de semana não, as trends do Twitter são dominadas por um grupo de 20 milionários de fato macaco a fazer voltas a 250 km por hora sem cinto. Eu tenho pena das pessoas que vão ao Twitter à procura de mais uma discussão entre a Fernanda Câncio e a Constança Cunha e acabam por levar nas trends com o Verstappen e o Hamilton. Esta popularidade crescente da Fórmula 1 está obviamente relacionada com Drive to Survive. O mesmo aconteceu na NBA depois de sair o The Last Dance e eu sinto que a Netflix, só com um documentário, era capaz de transformar em desporto rei o carregamento da esposa. Wife carrying. Existe. Corrida com a esposa aos ombros. Isto é literalmente carregar uma relação sozinho. Foi nisto que o Agir se inspirou para escrever o Ela Parte-me o Pescoço. A Fórmula 1 cresceu porque soube aproveitar os seus protagonistas, os pilotos. Ao contrário, por exemplo, do futebol. Veja-se o caso da Liga Portuguesa, que esconde os seus principais intérpretes. Não deixa os árbitros falar. O ano passado, um treinador jovem, que até foi campeão, estava proibido de falar na flash interview porque não tinha o nível 4 de treinador. E cria-se toda esta bolha protecionista que faz com que sempre que se fale de bola na televisão, seja para discutir se o testículo do Grimaldo está a pôr em jogo o pote. A FIA, o organismo responsável pela Fórmula 1, pelo contrário, soube aproveitar os seus protagonistas, dando-lhes destaque. Até durante a corrida, temos acesso às comunicações dos pilotos com a equipa. Já ouvimos Carlos Sainz a cantar o Smooth Operator. Smooth Operator. O Vettel a fazer uma serenata italiana. La mia fermata está arrivando. E o Raikkonen a mandar todos para o c****. Stop! Late now! Já o futebol é hiperconservador. Quando há uma invasão de campo, as câmaras escondem o invasor. Na Fórmula 1, se um cão entra na pista, a realização dá-lhe o grande plano e até o Vettel é apanhado a cantar o Who Let the Dogs Out. How should we say? Who let the dogs out? No futebol, como os protagonistas não falam, gera-se mais violência, porque ficam segundas interpretações no ar. Na Fórmula 1, a meio da época, já sabemos em que equipa é que eles vão estar na época seguinte. Esta transparência coloca os pilotos mais à vontade. Por isso é que temos mais espetáculo. Eu adoro bola e não quero estar aqui armado em paternalista, mas enquanto que um jogador de futebol está agarrado à canela a simular uma lesão, o Romain Grosjean teve um acidente a 240 km por hora, teve 27 segundos dentro de fogo e saiu das chamas, como se fosse o exterminador implacável. Enquanto que os outros esportes coletivos forçam os seus jogadores a engolir a cassete, que o que importa é a equipa. E este prémio é da equipa toda. De ajudar a equipa? Não, foi um bom jogo toda a equipa. Mas é um gol, todos é um gol da equipa. A Fórmula 1 criou um ambiente confortável em que até pilotos da mesma equipa estão na boa em mostrar que se odeiam. Esta é precisamente a segunda razão para o sucesso da modalidade, a rivalidade em esteroides. Fight back. Leclerc made it very tough earlier. Oh no, he's got a puncture. They made contact and Charles Leclerc's got a puncture. And Vettel's got problems too. Isto é o único desporto do mundo onde o teu companheiro de equipa é também o teu maior rival. Uma tensão que só acontece na Fórmula 1 e entre os apresentadores do curto-circuito. Picada! Se dois jogadores de futebol da mesma equipa discutem, imediatamente a seguir ao jogo sai um comunicado oficial do clube a dizer que os dois já se foram reconciliar num jantar à luz das velas no Gambarinos. Pelo contrário, se um piloto manda uma panada no carro do colega de equipa, a equipa faz questão de tornar público o rádio onde ele manda o colega para o carro. What the hell is he doing? Sorry. Mein Gott, Muttersein! A Fórmula 1 é um reality show. Só falta a voz a dar missões. Esta é a voz. Luís H. Tenho uma missão para si. Na próxima corrida vai mandar o Max V para o estaleiro. Se tu vais entrar no jogo, então joga para mim. Luís, parabéns, a sua missão foi bem sucedida. 100 euros serão depositados na sua conta. É tudo, por agora. Fiz voz, obrigado. Esta é a voz. Max, ouvi dizer que quer desistir do jogo por causa do que aconteceu. Não o consigo convencer a ficar? Ei, ó voz, para mim não dá. Eu aqui sou igual ao que sou lá fora, mas há pessoas que não me respeitam. Faltou um pedido de desculpas do Luís M. Claro que faltou. Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor.
Atualmente existem 10 equipas na Fórmula 1 e 20 pilotos, 2 por cada equipa. Cada equipa tem ambições diferentes. Enquanto que a Mercedes é uma marca multinacional e tem mais de 1 milhar de trabalhadores só alocados à Fórmula 1, a AS é uma empresa familiar que só está há 5 anos no desporto e com um orçamento tão curto que qualquer dia tem de pedir pneus emprestados ao ginásio de crossfit do Bruno Salgueiro. Andar nisto sai caro e gerir os patrocinadores também não é fácil. A AS chegou a ser patrocinada pela Rich Energy, uma bebida energética que nunca ninguém viu no supermercado. Mais tarde veio-se a descobrir que a empresa tinha apenas $700 na conta. O acordo celebrado era de milhões, mas a empresa não tinha guito nem para pagar um pires de tramossos no Belcanto. Eu, pelo simples não, ia ver se isto não era um scam do David GYT. As trapalhadas comerciais não ficam por aqui. Nos anos 90, a maior parte do dinheiro na Fórmula 1 vinha do tabaco. As empresas do setor injetavam mais 300 milhões de euros por ano no desporto só em troca de publicidade. Só que em 2006, as marcas de tabaco foram banidas pela FIA e nem foi preciso escrever nos maços: fumar pode fazer com que conduza como uma Mazepin. Quem não conhece o Mazepin ficou na mesma. Quem conhece achou divertido. Vamos pôr assim, ao pé do Mazepin, as coxas do Toysa Hamilton. Estou a conduzir com o joelho, como já devem ter reparado. Tem que ser umas calças bem aderentes. Este divórcio entre a Fórmula 1 e os cigarros deu imenso prejuízo. A Ferrari, que sempre teve como imagem de marca a Marlboro, chegou a incorporar no design do carro um código de barras que, na verdade, era uma forma de recriar o logo da Marlboro em alta velocidade. A Ferrari teve mais dificuldade a deixar o tabaco do que o Fábio Coentrão. O dinheiro sempre foi uma variável importante na Fórmula 1. Todos os pilotos têm contratos milionários. Todos, menos o Lance Stroll, que é o piloto da Aston Martin, cujo dono da equipa é o pai. Ele é milionário, sim, mas não tem um contrato, tem uma mesada. Tens aqui 10 milhões para gastar em filipinos. Os próprios circuitos, que hoje em dia fazem parte do campeonato, não são escolhidos pelo desenho da pista, mas sim por questões de guito. Não importa que a pista do Bahrein tenha a forma de um cão, desde que seja rentável, a FIA quer. Mesmo que a temperatura no Bahrein faça com que no final da corrida os pilotos tenham menos água no corpo do que um pacotinho de abacaxi desidratado. No final da corrida, os pilotos pesam-se sempre e perdem em média 3 kg. Para que uma dieta baseada em abacate e inhame, se basta andar às voltas a 300 km por hora em Singapura. A maior parte dos circuitos de hoje em dia são desenhados por um designer chamado Herman Tilke, que muita gente critica. Por que será? O circuito da Malásia é um agrafador, o de Baku um piaçaba e o da China um ginasta a fazer a esparregata. A minha reação ao design do Tilke é exatamente o circuito que ele fez para o Grande Prémio da Rússia. Um ponto de interrogação. Um fim de semana típico de Fórmula 1 decorre de sexta a domingo. Sexta há 2 sessões práticas, cada uma com 90 minutos. É quando os pilotos se adaptam à pista e o Mazepin aproveita para dar o primeiro peão. Oh, and that is a spin for Mazepin. No sábado de manhã temos a terceira sessão prática de 60 minutos, mais um peão do Mazepin. And another spin, but it's Nikita Mazepin again. E 2 horas depois, a qualificação, que determinará a ordem em que os pilotos partirão na corrida de domingo. A qualificação está dividida em 3 sessões, a Q1, a Q2 e a Q3. A Q1 dura 18 minutos e todos os 20 pilotos entram nela. Cada piloto tenta fazer a sua volta mais rápida e são eliminados os 5 últimos, aliás, os 4 últimos e o Mazepin. Segue-se a Q2 durante 15 minutos e os 5 carros mais lentos são novamente eliminados. Sobram então 10 pilotos que vão à Q3 disputar os 10 primeiros lugares da grande partida durante 12 minutos. Mais à frente vamos falar de pneus, mas uma coisa importante é que quem passa a Q3 tem de usar na corrida os pneus que usou na Q2. Há 2 campeonatos em disputa, o dos pilotos e o das equipas, onde cada equipa soma a pontuação dos seus 2 representantes. Em cada corrida, os 10 primeiros classificados recebem pontuação. O primeiro lugar recebe 25 pontos, o segundo 18 e o terceiro 15. Depois, do quarto até ao 10º lugar, os pilotos recebem respectivamente 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 ponto. A única forma de um piloto abaixo da 10ª posição receber pontos é se o Mazepin lhe bater por trás e tiver de ser cozido no olho. Há ainda um ponto extra para quem conseguir a volta mais rápida da corrida. Agora que sabemos o básico, vou lançar aqui 1 ou 2 termos sobre Fórmula 1 meio complicados, mas ficam sempre bem num date do Tinder. O undercut. O undercut acontece quando um carro para nas boxes antes do carro da frente, coloca pneus novos e aproveita essa vantagem para ganhar tempo ao carro da frente, enquanto ele faz essa volta com pneus velhos. Há undercut quando o carro da frente vai na volta a seguir às boxes e quando volta para a pista é ultrapassado. Vamos lá trocar isto por miúdos. Trocar por miúdos. Vai, Minigui. Olá, o undercut é o chamado eu fui o primeiro. Exemplo, um amigo diz-me que vai aprender a tocar guitarra. Eu também quero.
vou aprender antes dele. E para a semana, quando eu estiver a aprender os acordes, já eu sei tocar as dunas. Para conseguir beijar, ultrapasseio. Esta antecipação é o undercut. Split stream é quando um carro aproveita o buraco onde há menos resistência ao ar deixado pelo carro que vai mesmo à sua frente, de forma a ganhar mais velocidade, entre 10 a 20 km por hora, e conseguir ultrapassá-lo. Mini-Gui. Split stream é quando eu vou com os meus pais a um jantar com pessoas que não conheço. Eu nunca vou à frente cumprimentar as pessoas. Vou atrás da minha mãe, a aproveitar o buraco deixado por ela para ganhar confiança. Downforce é a corrente de ar que circula debaixo do carro, sobretudo na asa dianteira e traseira, puxando o carro contra o solo para ter a máxima aderência. É quando eu piso Coca-Cola e os sapatos ficam colados ao chão. Finalmente, DRS é uma asa móvel na traseira do carro que, quando é ativada, faz com que ele vá mais rápido em linha reta. O piloto tem um botão DRS no volante que apenas lhe é permitido usar quando está a uma distância de menos de 1 segundo do carro da frente. É quando a minha mãe me pega o colo para passar à frente de uma fila do Pingo Doce. Putz, sabe mais que eu. Vamos às bandeiras. Há várias bandeiras na Fórmula 1. A bandeira de xadrez significa o final da corrida e é a bandeira que o Mazepin nunca chega a ver. Bandeira amarela significa perigo e que o piloto deve abrandar. Bandeira verde, a seguir a uma amarela, significa que a pista já se encontra limpa e que os pilotos podem voltar à velocidade de corrida. Bandeira vermelha significa que a qualificação ou a corrida foram interrompidas e normalmente acontece quando há um acidente grave. Portanto, é uma bárbara bandeira. Não me orgulho desta. Bandeira branca significa que um veículo lento está na pista. Uma ambulância, uma grua, um safety car, uma Mazepin. Bandeira azul é aquela que os últimos do pelotão devem estar atentos porque significa que devem deixar-se ser ultrapassados pelos mais rápidos. Se ignorarem 3 bandeiras azuis seguidas, os pilotos serão penalizados. Pneus. Atualmente na Fórmula 1 só são permitidos pneus de uma única marca, a Pirelli. Isto faria sentido se os pneus fossem bons, mas são uma merda. Isto era o mesmo que o YouTube só deixar os youtubers filmarem com a câmera do Game Boy. É estúpido. Existem 5 compostos de pneus para pista seca, desde o C1 até o C5, numa escala decrescente de dureza. Os pneus mais macios são mais rápidos, mas duram menos. Os pneus mais duros são mais lentos, mas duram mais. Se considerarmos os pneus o sapato do carro, então os C1 são as botas da Timberland, muito duras, é preciso meter uma palmilha para o pé não ficar em sangue, convém pôr os pezinhos de molho num daqueles aquários em que os peixinhos comem os restos das peles. Os C5 são os mais macios, é aquela sandália com uma argolinha para o polegar do pé que corta muito bem o vento. Existem ainda 2 compostos para a pista molhada, os intermédios verdes e os intermédios azuis, que são as galochas de equitação, resistentes tanto à água como à bosta de cavalo. A Pirelli, entre os 7 compostos de pneus disponíveis, seleciona 3 para cada grande prémio e atribui-lhes 3 cores. O mais macio é vermelho, o intermédio é amarelo e o mais duro é branco. Isto complica porque os compostos escolhidos não são sempre os mesmos, variam de grande prémio para grande prémio. Imaginando que no Mónaco os compostos escolhidos são o C2, o C3 e o C4. Nesse caso, C4 é o mais macio. Mas se na corrida seguinte os compostos escolhidos forem o C3, o C4 e o C5, aí C4 deixa de ser o mais macio para passar a ser o pneu médio. Portanto, o C4 pode ser macio, pode ser médio, pode ser uma jogada da batalha naval, um modelo da Citroën e fica com o sorriso lindo do C4 Pedro. Durante a corrida ocorre desgaste dos pneus. Esse desgaste começa por ser gradual, mas chega a um ponto que é a pique. Os pilotos querem parar antes deste desgaste a pique para maximizar o rendimento dos seus pneus. Os pilotos são obrigados a usar pelo menos 2 compostos em cada corrida, o que significa que têm de ir às boxes obrigatoriamente uma vez. As paragens na boxe estão cada vez mais rápidas. Em média, hoje em dia, trocar 4 pneus demora 2 segundos e meio. Só eu demoro 15 minutos para encontrar a luz de nevoeiro. Só para os pneus há 12 mecânicos em cada equipa, 3 para cada roda. Um para tirar o pneu antigo, outro para enfiar o novo e um terceiro para fixar o pneu na roda com uma pistola pneumática. Há ainda um mecânico à frente e outro atrás para levantar o carro quando ele chega ao pit lane. Há 2 mecânicos de cada lado do carro para o manter estável enquanto ele está suspenso. Há outros 2 mecânicos para fazer alterações na asa dianteira se assim for necessário. Um outro a controlar o tráfego no pit lane e pelo menos um com um extintor. No meio de tanta gente, podia haver mais um só a tocar clarinete.
A estratégia dos pneus na pista de Fórmula 1, no fundo, é um bocado parecida com a estratégia de um bêbado na pista de uma discoteca. Vou explicar. Na estratégia de um pit stop, o piloto começa com os macios, são os pneus mais agressivos para disputar logo as primeiras posições, e como estes pneus se desgastam mais rápido, para quando está decorrido 1/3 da corrida. Aí muda para os médios, que não são tão rápidos como os anteriores, mas que em princípio são consistentes e aguentam até ao final da corrida. Na noite, isto equivale à estratégia um vómito. O bêbado começa com shots de absinto em jejum, ultra performance, faz a cobra no chão, passado pouco tempo vai à casa de banho, gregar bifinhos com cogumelos e regressa para gin tonic, uma bebida intermédia, menos agressiva do que o shot de absinto, faz uma dança mais modesta, talvez a tesoura nos olhos, mas em princípio há de lhe aguentar até ao final da noite. Por vezes, os pilotos usam a estratégia de 2 pit stops, ou seja, metem novamente macios, mais rápidos que os médios da estratégia de apenas uma pit stop, mas que em princípio não durarão até ao final da corrida e o vão obrigar a fazer uma nova paragem. Isto equivale à estratégia de 2 vómitos. O bêbado manda o shot de absinto, vai à casa de banho, grega bifinhos com cogumelos, volta à pista e manda um shot de tequilha pelo nariz. Só que fazer 2 paragens pode não compensar. Um piloto perde em média 25 segundos durante uma pit stop e um bêbado, em média, demora 12 minutos a gregar, dependendo se leva um amigo para lhe segurar no cabelo. Há que contabilizar se o tempo perdido nas paragens é depois compensado em performance na pista. O safety car é o carro de apoio que entra na pista sempre que a segurança é posta em risco. Por exemplo, após um acidente que deixou detritos na pista. Nunca tantos como aqueles que deixaram os putos estúpidos na Praia do Malhão. Durante o safety car, os carros têm de abrandar e não é permitido ultrapassar. No fundo, o safety car é quando estamos numa estrada local, só com uma via, e apanhamos à nossa frente um tuk-tuk de caixa aberta a transportar melancias que a velocidade de ponta faz 20 km por hora. Normalmente é conduzido por um velhinho que tem aquele preservativo de bolinhas de madeira à volta do banco. Um dos argumentos mais usados por pessoas que não gostam de Fórmula 1 é de que ganha sempre quem tem o melhor carro. Outra coisa que se diz muito é que os pilotos deviam ter todos o mesmo carro, para ver quem é que realmente tem mãozinhas. Ora, isto não faz sentido porque é um desporto de carros também. Se querem um desporto onde só conta a componente humana, tem a maratona, a ginástica acrobática, o carregamento de esposas. Cruzando 2 variáveis, neste caso os pilotos e os carros, até existe mais aleatoriedade no resultado final. Até isso, malta. Vejam o Grande Prémio e façam como o Ricardo e bebam champanhe do sapato. Vamos a isto. Vamos lixar aqui o cenário da Wanda Stewart. Será que isto manda... Eu não sei fazer isto sequer. Não consigo fazer isto. Ora bem. Queria só avisar que eu sou germofóbico.